mas para derrubar um terremoto. Para construir um templo, para Deus, anos, mas para derrubar uma guerra. Você consegue entender que a gente tem se concentrado e colocado o nosso coração em coisas que a traça, a ferrugem corrói, que um terremoto destrói, que uma guerra tira, remove? Você consegue entender? Então, em coisas fúteis, coisas inúteis, e nosso coração às vezes fica preso nisso. Hoje nós vivemos uma competição, quem tem mais, nós temos que ser igual a não sei quem, porque fulano conseguiu isso, porque a igreja tal tem telão, não sei o que, nós temos que ter telão. Eu não quero ter telão, só se Deus quiser dar telão. Não sonho com isso, gente, não. Vai dizer, é pobre, mente medíocre, mente pobre. Mente pobre é querer ter telão e não querer focar nas almas. Ou querer ter telão só para trazer as almas. Eu não quero alma por causa de um telão. Eu não quero que as pessoas venham por causa de um telão. Eu não quero que as pessoas venham por causa de uma banda. Não quero que as pessoas venham por causa de uma dança. Você entende? Não é isso. Não é isso. De verdade, não é isso. Eu quero que as pessoas venham porque elas não querem mais viver, como eu também não quis um dia mais viver, mas elas encontraram um tesouro. A igreja que eu me converti não tinha telão, não tinha da cachorro, tinha um microfone sim, mas era azul, de madeira e tinha escrito Jesus te ama na frente, de isopor, letras de isopor. E ali eu chorava igual criança pequena. Eu dizia, por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Era a presença de Deus no ambiente. Só tinha um pastor que era missionário ainda, chamado de missionário. Ele tinha sofrido um acidente, estava numa cadeira de roda, pregando num altar de cadeira de roda. Não tinha banda, não tinha ninguém, e todo mundo dançava. E tinha que dançar ele para lá, para cá, para lá, para cá, fazendo um corinho. Você consegue entender? E eu quis aquele Jesus ali. Não tinha nada a ver com a vida que eu vivia. Nada a ver, a vida que eu vivia era muito linda. Um sistema. Com 19 anos já tinha meu carro, naquela época ter carro, com 19 anos era, meu Deus, só uma família muito bem vivida, né, bem sucedida, tinha um carro. Você entende? A maioria andava tudo a pé. Então eu já tinha conseguido muita coisa, mas isso não era suficiente para mim querer viver. Você entende? Mas eu encontrei o meu propósito de vida. E o propósito de vida não é o que você vai ter de lindo e de bonito, embora Deus vá satisfazer os desejos do teu coração. Eu escutei alguém dizer assim: persiga, corra atrás do teu sonho. Persiga, corra. Eu queria correr atrás do meu sonho. Ai, qual que é o meu sonho, meu Deus? Eu escutei a voz de Deus dizendo: descansa, descansa, descansa e eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Então não é para correr? Não, descansa. E segue, Jesus. Aleluia. Amém. Segue onde o vento vai soprar, onde Deus vai te levar. E não corra atrás do vento, deixa o vento soprar e levar você, que é o vento do Espírito. Amém? Gente, a gente precisa arrumar isso. Muito talento sendo enterrado. Deus me falava isso desde uns 3 dias atrás, todos os dias e hoje também. Dizendo: Deus, eu não quero pregar, eu não quero. Você consegue entender? Tem tanto talento dentro dessa igreja, tanta gente boa, tanto pregador bom. Não é o que você quer fazer, nem quem você quer que pregue. Porque não é atrás do pregador que nós temos que correr. É atrás daquilo que Deus tem para mim, atrás da palavra que Deus tem para mim hoje. Qual é o pão, Jesus, que o Senhor vai me dar? Qual é o alimento que eu tenho hoje? Você entende? Você entende? Eu estou numa fase onde eu estou com nojo de muita coisa. Eu não sei se vocês vão entender.
nojo mesmo. Ai, Deus, não, eu quero isso. Não, eu quero aquilo. Ah, Deus falou. Deus falou, peraí, o que Deus está falando para mim? Você entende? Diante dessas visões, nós sabemos que Jesus está à porta. Jesus está à porta. Aí vai dizer, quanto tempo está sendo pregado? Isso é verdade, quanto tempo? Talvez Jesus não esteja à porta ainda para você, mas esteja à porta para outros. Quantos já morreram? Desde que nos meus 21 anos, quantos já morreram? Quantos Jesus já veio? Jesus já veio para muitos. E aí o descansar que Deus nos manda, não é descansar ficar sentado ou ficar deitado. É descansar dessa ansiedade de querer competir com as coisas desse mundo. Você entende? Querer ser como o mundo, querer ter como o mundo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu preciso ser a família Margarina. Gente, como isso frustra. Como isso decepciona. Como isso causa dores em nós. Como isso causa desespero, porque nós achamos que nós precisamos ser a família perfeita. Você sabe que Deus perdeu o filho para poder ter você. Não foi perfeito o que aconteceu. Foi perfeito o sacrifício. Mas não foi perfeito a família. Porque Deus matou o filho dele. O filho se entregou. Você entende? Então, Cristo, o início não é perfeito. Não é perfeito o céu. Não foi perfeito. O céu é perfeito. Mas não foi perfeito o que aconteceu no céu. Houve uma rebelião. Um anjo que era responsável por muita coisa, se rebelou contra o seu Criador, que ser com Deus. Não foi perfeito o jardim, um paraíso. Não foi perfeito. O jardim, sim. Mas o que aconteceu lá não foi perfeito. Não foi perfeito em Noé. Você consegue entender? Ele construiu uma arca, levou só os 8. Só 8 pessoas. Não tinha mais ninguém. Era 8, era para ser perfeito. Meu Deus, só a família dele, ele e os bichos. Mas quando desembarca daquela arca, planta ali uma vinha e bebe. Toma um porre. E quando ele toma aquele porre, sabe o que acontece? Ele amaldiçoou o filho que viu a sua nudez. E por conta disso, a miséria na África, até hoje. Por causa de uma maldição, uma fala, por causa de um porre que ele tomou. Ficou nu, o filho viu, conta para os irmãos cobrem, mas o outro fala da nudez para os irmãos. E o que acontece quando ele levanta? Amaldiçoou. Um cara que salvou os 8, amaldiçoou agora esse todo um país amaldiçoado por causa da boca de alguém. Não estou falando mal do Noé, eu estou falando que não foi perfeito. Você entende? Foi perfeito sim a arca, foi perfeito sim a construção da arca, foi perfeito sim navegar, mas não foi perfeita a família. Então não existe isso. Não existe, não adianta eu querer posar de bonita aqui para vocês. Não é assim. Tem defeito, sim. Não adianta eu querer mostrar minha família. Olha minha família Margarina. Doriana? Não sei quem fala que é Doriana. Olha que linda. Não. Você entende? As pessoas têm livre-arbítrio. Elas tomam decisões. Deus respeita decisões. Eu também tenho que respeitar, ir para todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. O próprio Deus respeita isso. Você entende que eu também tenho que respeitar? Quem creu, foi pregado, foi ensinado, foi dito. Noé entendeu isso. Então não existe. Ah, mas fulano tem carrão, ciclano tem não sei o quê, eu também tenho que ter. Deus te abençoe e te dê muito, e dê muitos carrões. Mas se prepara para ficar lavando, ficar arrumando garagem. Você gostaria de entender? Se Deus estiver te levando a isso, mas se Deus não está te levando a isso,
Cara, para de enterrar o talento para fazer uma coisa que Deus não mandou só porque todo mundo faz. Ou porque todo mundo diz que tem que ter. Você sabe, João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Sabe onde ele comia? No maior restaurante que existia na face da terra. No deserto. Gafanhoto. Ele não comia com todo mundo. Se isolava, se separava. Imagina essa mãe. Eu fiquei pensando, meu, imagina eu ser mãe do João Batista. Acho que eu dava uma sentada todo dia. Não vai comer em casa, né? Vai comer em estrogonofe. Vai comer isso aqui. Não, eu quero comer gafanhoto lá no deserto. Você entende? Ele queria comer. Ele vestia. Vem aqui, vamos botar um tênis da Nike. Não, eu quero vestir um chinelo. A Havaiana é moda, né? Quero vestir um chinelo de macatina, né? Macatina, não sei quem que é da catina. Seu cabelo e eu somos, né? É da catina, seu cabelo? Faz bastante tempo. Não é da catina, né? Nós somos da catina. Você entende? Vem cá, vamos vestir uma roupa de marca. Não, é pelo. Você entende? Porque o foco não estava na moda, o foco não estava no restaurante, o foco não estava na comida, o foco não estava no país, o foco não estava nas... Você entende? Ai, apóstola, agora eu tenho uns planos, uns projetos de fazer. Eu tenho também os meus planos e os meus projetos, mas esse não pode ser o meu sonho. Você entende? Não entendeu. Ontem eu falei para o Toninho, vamos comprar uma esteira. A gente compra tanta coisa, a gente compra ali, é muito caro. Tem academia ali na frente, eu falei, mas um ano de academia fez a conta, fiquei pensando, um ano de academia dá tanto. Se nós pagar a prestação da academia na esteira, a gente pode ter esteira e aqui, a gente está fazendo qualquer coisa, conversando, escutando louvor e está andando. Aí ele, fica aí, a gente nem anda. Então a gente não sabe, vamos fazer? A gente compra tanta coisa, né? Isso tem um propósito, nossa saúde. Você entendeu? Você não quer ir até lá? Então, isso é um propósito. Quem entendeu o que eu estou falando? Eu falei, não tem como agora, mas vamos projetar para isso. E se Deus estiver nisso, Ele vai dar graça e vai dar. Você entende? Então você pode sim ter projetos, ter planos para você viver melhor, viver mais, para você poder cumprir o propósito, mas o propósito, a missão precisa ser concluída. Você entende? Para quem vocês pregaram hoje? É uma pergunta. Para quem vocês pregaram hoje? Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Gente, ontem eu preguei para o meu pé de mamão. Vocês vão achar que eu estou fora da casa? Não. A gente tem o pé de mamão, né, Toninho? Lá em casa, a gente está esperando já, acho que uns 5 meses, né? Para aqueles mamão não amadurecer, eles não amadurecem. Nem cresce. E nem cresce. Ele deu mamão, ele está cheinho. Pegou lá uns mamão para fazer xarope. Ainda não amadureceu? Está do mesmo jeito? E eles não apodrecem, eles não morrem, não acontece nada. E eu disse, o que está parando a tua vida? Vai soltar agora, pé de mamão. Eu não sei o que tem por aí, mas em nome de Jesus, tu nasceu para vingar. Tu nasceu para vingar, para dar fruto, tu está dando fruto, mas o fruto tem que amadurecer. Ele tem que sair desse pé, não é só ficar com aquilo que tu conquistou. E ali eu fui pregando, você consegue entender, então não importa para quem vocês vão pregar, se é para o cachorro, se é para o gato, se é para o vizinho, se é para a rua, mas pregue, ensine em tempo, fora de tempo, porque esse é o propósito, é para isso que Deus te deu voz, é para isso que Deus te chamou, você entende? O que acontece? Deus vem e desmonta tudo. Deus monta. E nós achamos lindo, mas nós nos apegamos àquilo e começamos a distorcer o propósito daquilo. Quem entendeu? Eu não vou contar muita coisa aqui. Mas Deus dá as coisas, monta, nós montamos e fica lindo. Mas depois nós
distorcemos o propósito daquilo. E queremos ser nós adorados, em vez de levar a glória para Deus. Então Deus vem e desmonta tudo. Aí nós nos frustramos e nós queremos aquilo de volta. Deus não dá enquanto nós não voltarmos para o propósito inicial de novo. Você entende? Amém. Então não adianta quem crê aqui. Mas se eu creio e eu não faço a obra daquilo que eu creio, você entendeu? Até os demônios creem, diz a Bíblia. E não obedecem. Então não é só crer, é o quanto eu vou reagir àquilo que eu creio. Amém? Vocês estão assustados? Eu quero hoje que o meu propósito, qual é o propósito de eu estar aqui hoje? Que talentos sejam desenterrados. Gente que toca, não toca mais. Porque a apóstola não tem nada a ver comigo. Nem bota na minha conta isso. Tem a ver contigo. E se veio adorar, adorou, e depois saiu aí para ir no banheiro, para ir tomar água, saiu para ficar conversando lá nos bastidores, e nem ficou adorando, nem quis ouvir a palavra, não estava nem escutando a palavra. Não veio uma hora orar de joelho na igreja. Você consegue entender? É que só toca, ou só canta, ou só dança? Cara, eu acho que Deus quer uma coisa dessa. A igreja quer. Pergunta se eu quero. Eu quero. Eu quero um monte de cantor, quero um monte de músico, quero um monte de adorador da dança. Deus não quer desse jeito. Porque é uma fé morta. Não tem obras, não tem intimidade, não tem adoração, não tem. Você entende? Falar disso. Mas eu já tenho uma boa notícia, no final vou contar. Tá bom? Então vocês está dando para entender, está difícil, né? Hoje eu estou me achando muito. Mas eu preciso compartilhar com vocês o que Deus está trazendo. Amém? Eu contei para vocês já que a gente foi num evento lá em Florianópolis, só de pastores, nós estávamos lá. Eu me assustei naquele evento, eu me assustei de verdade, eu me assustei muito. No final, né? Porque daí na hora de tirar a oferta, eles colocaram a bandeira do Brasil assim no chão, uma bandeira gigante, quase do tamanho desse altar. Uma bandeira do Brasil gigante, e foram tirar uma oferta. Então, essa oferta é para que Deus remova os pastores, obreiros. Remova, olha só. Pastores, obreiros, levitas, músicos, seja lá o que for, que estão em pecado ou que não estão de acordo com a vontade de Deus nos altares. E daí eu tomei um choque, porque nós queremos levantar pessoas para botar nos altares. Mas tem pastores orando para Deus remover os altares. E tinha que dar uma oferta ainda de sacrifício em cima daquela bandeira do Brasil. E eu me assustei, eu disse, Deus, eles não viram pelo Espírito, com certeza eles vão fazer uma coisa assim, mas me deu um gelo e eu disse, meu Deus, e aí eu me assustei. Você entende, às vezes nós estamos trabalhando no homem e não para Deus. Você entende? Não, esse não é removido, esse é colocado. Mas muitos precisam ser removidos, não porque não são boas pessoas, mas porque não estão cumprindo o propósito da missão. E as igrejas são para cumprir o propósito da missão. Eu estava ouvindo de uma pastora, amiga nossa, ela estava nos contando, e ela estava dizendo, vai chegar o tempo que as igrejas vão se acabar, Suzy? Vão se acabar? Vai fechar tudo? Eu falei, meu Deus, misericórdia. Sim, é o futuro. É o futuro. Eu falei, meu Deus, não parei para pensar nisso. Entende? Eles estão pensando, estavam falando sobre isso, estavam dizendo assim, olha aí, ó, o que está virando? Você entende? Mas eu vim pensando sobre isso. Eu disse, Deus, não. Eu
eu não quero que a igreja se acabe. A igreja só vai se acabar se você não cumprir o seu propósito. Mas se você cumpre o seu propósito, desenterra o seu talento, entende para que você nasceu, entende qual é o governo na sua vida, você então se levanta. Você sabe por que nós, às vezes, vivemos essa mornice? Vivemos como morno? Um dia quente, um dia frio. Um dia quente, um dia frio. Um dia quente, um dia frio. E Deus, ó, com nojo de nós? Um dia eu estou bem com Deus, outro dia eu estou mal com Deus. Um dia eu estou bem crente, outro dia eu não estou bem crente. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu não estou na igreja. Um dia eu sou de tal igreja, outro dia eu não sou de tal igreja. Um dia eu faço as coisas para Deus, outro dia eu não faço. Deus não, estou com nojo. Porque Deus não é assim. Deus não é assim. Mas você sabe por que nós vivemos essa mornice? Vou dizer. Porque existe uma insatisfação. Uma insatisfação dentro de nós. E sabe por que existe essa insatisfação? Porque quem está governando não é Deus. Todo infiel vive uma insatisfação. Ah, mas eu estou na igreja. Está na igreja por causa da mulher, ou por causa do marido, ou por causa do filho. Porque se fosse só você sozinho, e aí você estaria na igreja? Eu já parei para pensar. Porque eu vi algumas coisas serem tiradas de mim. E eu vi o vazio. Você entendeu? Graças a Deus, mas o vento soprou e eu, dei uma pena, pendei. Como que fala? Pendi. Enverguei um pouquinho. Você entende? Graças a Deus pelo Espírito Santo, ele fala, a gente ouve e já se arruma de novo. Você entende? Mas é fácil ser crente quando Deus dá tudo. E quando Deus não quer dar tudo, como é que é você? Eu continuo. Enquanto Jesus estava sendo aplaudido pelos milagres, boa, mas quando ele estava na cruz sendo dito, crucifica, crucifica, ali então ele mostrou a fé dele, as obras dele e a independência dos homens e a dependência de Deus. Você entende? Então, insatisfação, porque quem está governando não é Deus. É a sua carne, a sua vontade, o seu desejo. E quem tem que governar não pode ser a minha carne, não pode ser a minha vontade, não pode ser o meu desejo, mas o desejo de Deus. Então, eu vou ficar satisfeita. Sabe o que o Salomão diz? Eu vou encerrar falando disso. Sabe o que Salomão diz? Que de tudo que a alma dele desejou, ele teve. Tudo. Até 1000 mulheres. Tudo o que a alma dele desejou. Carros, cavalos, palácios, tronos, comunhão com outros reinos, com outros reis, paz no reino dele. Você entende tudo o que a alma dele desejou. E ele diz que no final de tudo, vaidade. Para ser feliz, não são essas coisas que a alma dele desejou. Para ser feliz, tema a Deus. E o que o temor a Deus faz com que você cumpra o seu propósito, a sua missão? E foi o que Jesus fez. O que Jesus desejou? Cumprir o propósito, salvar. Eu vim para salvar, não vim para condenar. E ele foi por todo o mundo. Ele não foi por todo o mundo para andar de cruzeiro. Ele não foi por todo o mundo para andar por sobre o mar. Ele não foi por todo o mundo para andar de avião. Ele não foi por todo o mundo para poder visitar as casas ricas e ter as mansões e comer nos melhores restaurantes. Ele foi por todo o mundo para salvar. Então tem que ter dentro de mim um constrangimento, uma insatisfação de eu não estar cumprindo o meu propósito, de eu estar enterrando o meu talento. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Vou pegar de novo. Ah, mas que entendeu, senão eu pego de novo. Entendeu? Então é isso, gente. Vamos para frente. Eu tenho uma boa notícia, eu vou contar a boa notícia antes da gente olhar. Nós estamos no ano da fidelidade e Deus está falando sobre isso, né?
sobre desenterrar o talento. Olha para a pessoa que está perto de você. Desenterra o teu talento. O Senhor está te chamando. Desenterra o teu talento. Eu tinha um irmão na igreja que ele cantava isso há muitos anos atrás. Ele já faleceu. Ele dizia só: desenterra o teu talento. O Senhor está te chamando. Desenterra o teu talento. Olha para a pessoa que está perto de você. E aí? Vai multiplicar? Não é só desenterrar, é multiplicar. Aquilo que você ouviu ontem, para quem que você contou? Aquilo que você está ouvindo hoje, para quem você vai contar? Aquilo que você entende? Entende? A preguiça não pode ganhar da fidelidade a Deus. A minha preguiça não pode ganhar. O meu desejo não pode ganhar da fidelidade a Deus. Você entende? Porque vem aí o ano da soberania. A soberania. Glória. A salva de palmas para Jesus. Por isso, desenterra o talento para você poder entrar nesse ano. Vem o ano onde Deus é soberano. Amém? A soberania dele vai reinar. Eu não sei o que vai vir, né? Eu fico com tanto medo. Tanto medo. Não, de verdade, gente. Eu tenho muito medo, assim, quando Deus fala. Eu não sei como vocês reagem, mas... porque tem a parte boa, mas tem a parte séria, né? E eu sempre me preocupo com a parte séria. Em vez de eu me divertir com a parte boa, eu me preocupo com a parte séria. Então, às vezes eu sofro muito por conta disso. Mas um dia eu vou me converter e vou focar mais no que é bom. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você viesse para frente e dissesse: Deus, hoje eu quero desenterrar o meu talento. Eu quero tirar o que eu tenho enterrado, o que eu tenho guardado. O Senhor tem me dado tanta coisa, Senhor. E tanta coisa, Senhor. E o Senhor tem me dado tanta coisa boa. E eu não tenho feito nada. Às vezes você não canta aqui, mas você pode cantar para alguém. Eu lembro que eu tinha um amigo, antes de eu pregar aqui, eu pregava para todos os meus amigos, mas eu tinha um amigo que ele vinha do outro lado da cidade, o nome dele é Deda. E ele dizia assim, ele vinha lá e dizia assim: Deda, eu quero cantar uma coisa para ti. Senta aqui. Aí ele sentava e dizia: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, Exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. amém? Amém. E daqui a pouco eu terminava e ele estava chorando. Eu falei: que lindo, Suzy, que lindo. Ele disse: vamos na igreja ouvir uma palavra? Hoje eu não posso, mas amanhã eu vou. Amanhã não tenho TCP, mas domingo. Tá bom, domingo então eu vou. Que horas? Eu falei: tá hora. E a gente, você entende? Então assim, ó, eu não era cantora, eu não era levita, eu não era pregadora, nada. Mas um dia eu escutei essa música e eu multipliquei ela. Você entende? Não entende? Não precisa de um músico, não precisa de um cantor. Se tem um rádio, coloca. Mas se não tem, canta você. Ah, mas eu não sou bom para cantar. Mas aquela pessoa precisa ouvir. Desenterra o talento. Prega. Desenterra o talento. Canta. Prega. Não tem ninguém para
pregar agora. Prega para você, prega para ti. Amém? E vai pregando, e vai pregando, e vai pregando. Isso vai te deixar feliz, isso vai te deixar satisfeito, isso vai te deixar forte, isso vai te deixar corajoso, ousado, isso vai tirar a tua preguiça, isso vai tirar esse sistema, essa ansiedade pela internet. Você entende? E o desejo pelas coisas de Deus. Pai, obrigado por este culto, obrigado por essa palavra. Que a gente não seja só ouvinte, mas praticante. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa aquilo que nós fizemos. Perdoa porque enterramos, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. Algo tão precioso, Senhor, que são os dons, que é o Teu Santo Espírito, que é a Tua Palavra. E muitas vezes nós estamos enterrando, Senhor. Estamos guardando e focando em outras coisas, nos distraindo com tantas coisas, menos com aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. Nós não queremos ser crentes só porque nós queremos. Nós queremos ser crentes obedientes. Nós queremos ter essa diferença, esse diferencial. Nós não queremos gastar a nossa vida atrás do vento, porque o Senhor é Deus que satisfaz os desejos do nosso coração. O Senhor vai dar para nós tudo o que nós precisamos, ou queremos, ou ansiamos, desde que nós cumpramos. Mas se nós corrermos atrás disso, até podemos ter, mas o final de tudo isso vai ser o quê? Futilidade, frustração, vaidade, sem nenhum retorno. Ajuda-nos, Jesus, a termos obras para apresentar para Ti, a termos obras para entregar para o Senhor, a entender, Senhor, que o sacrifício de Jesus naquela cruz valeu a pena. Nós não queremos ser crentes só de nome, não queremos estar numa igreja só porque todo mundo vai na igreja. Nós queremos de fato ser essa igreja. Perdoa se nós esperamos ser uma família margarina, perdoa se nós esperamos ter uma mansão, perdoa se nós esperamos ter um carrão, perdoa se nós esperamos ter tanta coisa para mostrar para o mundo que o Senhor dá isso, quando o Senhor não deu nem para Jesus. Ele deu ouro, deu incenso, deu mirra, para sustentar a sua vida e o seu ministério interno. Porque aonde Jesus ia morar, já existia palácio, já existia muitas coisas. E nós às vezes nos distraímos, Senhor, com aquilo que a ferrugem e a traça vão corroer. Ajuda-me, Senhor, a não murmurar, a não reclamar. Meu Deus, toda murmuração vem porque nós temos sido infiéis, porque temos, Senhor, colocado os olhos nas coisas que nós não fomos chamados para ter. E Deus, hoje nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos diante do Senhor, diante da tua igreja, diante, Senhor, do teu altar. Jesus, pedimos a tua misericórdia sobre nós e pedimos que o nosso olhar seja focado em ti, Jesus, para que a gente possa crescer, multiplicar e governar. E se tornar homens e mulheres fiéis com tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Quem éramos nós, Jesus, quando te conhecemos? Não tínhamos vontade de viver, não tínhamos vontade de viver, Jesus. Mas o Senhor colocou em nós o desejo pela vida. O desejo pela vida, a satisfação para viver, para poder, Senhor, fazer com que outros quisessem viver também. Mas em meio à caminhada nós nos distraímos. E hoje nós queremos voltar, Senhor, voltar para o centro da Tua vontade. Amém. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a focar naquilo que realmente interessa. E satisfaz o desejo do Teu Filho, aquele que precisa de carrão, de uma casa boa, de tantas coisas, de umas contas pagas, Senhor. Eu sei que nós corremos atrás do Senhor e a bênção corre atrás de nós e ela nos alcança. Não precisamos correr atrás das coisas, porque a Tua palavra fala que quando nós buscamos primeiro o Teu reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Nos ajuda a entender esse princípio, Jesus. Nos ajuda a compreender a Tua vontade para cada um de nós. E coloca as Tuas mãos poderosas estendidas. E eu declaro agora em nome de Jesus, talentos desenterrados. Em nome de Jesus eu profetizo sobre essa igreja que os talentos que foram enterrados sejam desenterrados nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Você vai fazer um ato profético também?
vai até no chão e vai cavar no precipício e vai pegar o seu talento e vai colocar no seu coração de volta. Perdoa, Pai, pois temos meus talentos para entreter, fazer movimento. Perdoa, pois não foi pra isso que me chamou. Meu propósito é ser ministro de louvor. Essa reunião, por este culto. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei que é um clamor do teu Espírito pela igreja, e eu oro, Senhor, para que o Senhor possa fortalecer, possa levantar mesmo, Senhor, cada um dos teus filhos, que eles se lembrem dos princípios, dos começos, quando tudo era bom, quando tudo era gratidão, tudo era alegria. Eu oro para que volte ao coração essas memórias, Pai. Que tudo aquilo que bloqueia, que impede a gente de enxergar, caia por terra em nome de Jesus. Oramos abençoando o teu povo, abençoando as famílias, pedimos a favor dos teus filhos, guarda-os, protege-os, livra-os do mal, leva-os debaixo de proteção para casa e os abençoa para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.